Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui novamente. Vou dar sequência àquelas cartinhas que nós havíamos comentado há um tempo atrás, e eu vou ler uma que me enviaram aqui agora, para vocês entenderem um pouco o contexto e a análise, tá? Então vamos lá, começa assim. Boa tarde, tenho 38 anos, fui morar com os meus tios aos 14 por conta de estudar em uma escola que só tinha na cidade deles. Nesta escola ganhava um salário por mês, então com isso amadureci mais rápido, comecei a fazer minhas coisas sozinha, ser responsável e me manter com esse salário. Minha avó às vezes me ajudava com um pouco a mais, meus pais e meus avós sempre foram muito rígidos e organizados em relação financeira, então foi dessa forma que aprendi. Com 17 anos comecei a namorar e com 18 engravidei e casei. Porém, meu marido veio de uma criação muito diferente. Na casa dele não existia essa organização. Existiam brigas sobre dinheiro, o pai bebia, os pais brigavam. Com isso, ele criou traumas em relação ao dinheiro. Ele sempre foi muito trabalhador, ganha muito bem, porém tudo que compra quer vender. Sempre está em dívida, passa a sensação de que não se sente merecedor e acaba se sabotando. Ele até reconhece tudo isso, mas não procura ajudar para mudar. Muitas vezes, nesses 20 anos de casados, tomei a frente de várias situações para que ele não piorasse. Afinal, se ele se prejudicar, me prejudica junto. Já procurei ajuda com terapeutas e cursos de inteligência emocional. Fui orientada em deixar ele se virar, mas tenho medo de piorar ainda mais. Fizemos de várias formas neste tempo, juntando o dinheiro dos dois, separando e dividindo as contas, mas sempre acaba em chateações. Já ouvi muitas vezes dessas pessoas que procurei ajuda que ele age como se eu fosse a mãe dele. Faz sentido porque ele não tem atitude de resolver nada e ele pergunta como tem que fazer. Sinto também que nossas energias são opostas. Eu com uma energia masculina e ele com a feminina. Já sentei e conversei com ele sobre tudo isso, pois são situações que geram discussões e eu não me sinto bem. Falei que gostaria de um homem com mais atitude, que gostaria que nossas conversas não começassem com perguntas, e sim com alguma ideia dele. Não recuso em ajudar, mas que a ideia partisse dele, e sempre ele tem a mesma justificativa, que faz 20 anos que é assim porque agora tem que mudar. Na verdade, é cômodo porque, para ele, eu sei disso. Me sinto sobrecarregada e com fraturas emocionais por estas situações. Afinal, gostaria de um homem mais homem, que eu pudesse me tranquilizar e saber que ele vai ter atitude, desculpa o engasgo, né? Que ele vai ter atitude para resolver as situações. Já pensei muitas vezes em desistir, mas ainda tenho muitas dúvidas em relação a essa situação, por isso ainda procuro ajuda para entender uma melhor maneira para lidar com essa situação. Saber como equilibrar essas energias masculina e feminina, como agir em relação a essa situação. Obrigada pela atenção desde já. Beijos. Muito bem. Aqui existe uma dinâmica de dependência, realmente, desse marido em relação à esposa. Por que que existe isso, gente? Como ela disse, ele veio de uma família desestruturada. O pai bebia. O que acontece nessa situação que o pai bebe? Existe uma descompensação e uma desestruturação familiar, tá? Essa questão de dependência do marido dela tem a ver com a criação que ele teve? Claro que tem a ver, mas tem a ver muito mais do que isso. Se a gente começar a analisar a dinâmica familiar dele, você vai perceber que o pai de alguma forma foi ausente, que também teve, o pai desse pai, ou o avô desse esposo, também teve problemas de relacionamento com o filho. Né? Essa é uma dinâmica familiar. O que é uma dependência? Aqui ela fala da bebida, do pai dele, né? Mas o que é uma dependência, às vezes até química? Ela é ausência do pai. Então, essa pessoa que se droga, essa pessoa que envereda pelo lado da bebida, ou seja, de um cigarro excessivo, toda e qualquer dependência, vício, tem origem na ausência do pai. Né? Então, a dinâmica desse marido é muito mais complexa. Ele não é dessa forma porque ele quer. Ele foi criado dessa maneira. O que acontece num casal onde o marido ele é alcoólatra e quais são as consequências disso nesse casamento? O que acontece? Quando o marido é alcoólatra ou ele tem algum outro tipo de vício, ele se ausenta da família. E o que acontece com a esposa? Ela se sobrecarrega. Primeiro geram-se os conflitos de interesse. Por quê? A dependência, né, nesse caso alcoólica, ela sempre vai ter a prioridade sobre as outras necessidades da família. Então, o mais importante é ele estar no bar, o mais importante é a bebida dele, o mais importante serão os amigos. Né? Então, quando ele chega em casa, normalmente ele não vai chegar com uma condição de querer brincar com o filho, de querer conversar com essa mulher, de querer discutir problemas do dia a dia da casa, de uma questão de um filho, situações que eles precisam resolver como casal. Né? Então essa mulher, ela se sobrecarrega, primeiro ela se revolta, depois ela se sobrecarrega, e aí o que ela faz? Ela abre as asas e põe todos os filhos embaixo e vai à luta. Né? Então essa mulher, ela se torna realmente uma hiperprotetora dos filhos, ou por uma questão de sobrevivência, ou por uma questão mesmo que ela só tem ela para contar.
né? Ela automaticamente meio que exclui o marido das decisões porque sabe que não pode contar muito com ele. Então ela se torna alguém que toma conta demais. E tudo que é demais, excessivo, causa problemas. Nesse caso, o excesso de cuidado com os filhos, o excesso de responsabilidade, pode ter feito um efeito de dominação nesses filhos. Então, a mulher, nessa situação, o que ela faz? Ela se preocupa demais com a segurança dos filhos. Então, é aquela história: você tem que fazer aquilo que eu mando, não me traga problemas, você não vai fazer isso, você tem que fazer o que eu quero, é esse lugar que você tem que ir, é esse lugar que você tem que voltar, é nessa hora, é nesse jeito. Então, ela acaba sendo a dominadora. E muitas vezes usa, eu não estou falando que essa sogra faça isso, mas é um modus operandi de um processo que essa mãe de uma família desestruturada, né, que tem o pai ausente por um vício, no caso de bebida, ela toma certas atitudes. E quando existe alguém que domina, é porque existe um dominado. No caso, são os filhos, que por amor e respeito, e até mesmo muitas vezes por não querer trazer mais problemas, mais preocupações para a mãe, eles se submetem a isso. E aí, o que acontece quando um filho que está acostumado a obedecer cegamente a mãe, ou tem essa mãe dominadora o tempo inteiro, o que acontece quando ele sai da asa da mãe e vai constituir uma família com uma outra mulher? Qual é a situação que ele vivia na família de origem? De submisso, de dominado, ou seja, de uma energia feminina. Porque o masculino tem essa coisa de ir para a vida, ele tem a força. Nós estamos falando de energia, não de postura, né? Essa energia que nós temos de produzir, de trabalhar, de ir para a vida, de resolver problemas, é uma energia masculina que vem do nosso pai ou de alguma figura masculina que nós temos na nossa vida. Provavelmente esse marido da cartinha, ele não teve um pai presente, exatamente pelo vício, né? Ele presenciava, quando criança, muitas brigas. E quando existe um desequilíbrio do casal, a mulher normalmente toma a frente, porque ela se sente responsável pela segurança da família. Não só a segurança a nível de proteção e trancamento da casa, mas a segurança de sobrevivência. Então ela vai para uma posição mais masculina. Portanto, os filhos ficam numa posição mais feminina, que é traduzido nessa submissão. E o que acontece? Esse homem sai da submissão, né, das diretrizes ditadas pela matriarca, e vai constituir uma nova família. Como ele aprendeu a se comportar? Como alguém que recebe ordens e, por amor, muitas vezes, acata isso e isso é natural para ele. Ele saindo dessa constituição da família de origem, ele vai se associar a uma mulher de que tipo vocês acham? Igual à mãe, que também tem uma postura de liderança, que também tem uma postura, de certa forma, que precisa dominar porque ele precisa ser orientado em tudo que faz. Por isso, das questões que ela diz, que tudo ele pergunta como fazer, que ele não tem essa iniciativa para tomar decisões. Por quê? O núcleo familiar de origem dele, ele foi educado e orientado dessa forma. Exatamente por não ter tido um pai presente que fosse modelo masculino para ele. Ele sempre teve um modelo masculino espelhado na mãe. De ordem, de submissão, de hierarquicamente falando, ela manda e o outro obedece, né? E ele repete esse padrão junto com a esposa, nesse novo núcleo familiar que ele tem. O que acontece? Para ele ser submisso, ele precisa de alguém numa polaridade inversa da dele. Então, ele, nessa submissão, que é uma polaridade feminina, daqui a pouco eu vou explicar sobre submissão, ele vai buscar uma mulher que esteja na polaridade masculina para que tome as rédeas da relação. Só que você acha que essa mulher, nessa polaridade masculina, ela se sente confortável? Ela está no lugar de direito dela? Não. Mesmo que ela tenha sido criada com uma certa austeridade, que ela venha de uma família muito correta financeiramente, sem muitos, digamos assim, espaços para erro, né? Porque todo mundo que trabalha com dinheiro e tem esse dinheiro justo e organizado, tem pouco espaço para erros. E isso se reflete na vida como um todo, né? Então, essa mulher, ela não está no lugar dela, de direito, de natureza dela. Vamos abordar o que é o feminino e o que é o masculino. Ser uma mulher feminina não significa ser submissa. Tá? Uma mulher feminina é aquela mulher que compreende o marido, é aquela mulher que se coloca à disposição para também ajudar o marido, mas também ela trabalha fora, ela tem a sua independência, ela sabe o que ela quer da vida, ela se comporta exatamente como se espera, como ela se sente bem. Algumas de nós temos o nosso feminino mais aflorado, então a gente é um pouco mais calma, a gente é mais compassiva. Algumas de nós têm esse lado masculino um pouco mais aflorado que o feminino. Então são aquelas mulheres que vão mais à luta, que são combativas, que gostam de uma competição, principalmente na empresa, então elas se sentem desafiadas a superar limites. Então isso tudo é uma postura masculina, só que não tem nada a ver. Então uma mulher feminina não é submissa.
Assim como uma mulher que esteja numa postura, tem uma característica um pouco mais de uma energia masculina, não quer dizer que ela seja bruta, que ela seja malcriada, que ela vá partir para cima e bater em quem confrontar. Isso são polaridades descompensadas. Uma mulher feminina, ela tem toda a delicadeza, toda a doçura, todo o amor, né, que vem em primeiro plano, né? Assim como um homem masculino também é assim. Um homem masculino, ele não é um ogro, ele não é algo que está sempre entrando em brigas, em embates. Ele é um homem que sabe olhar para uma mulher e falar assim, nossa, ela vai chegar super cansada do trabalho, eu vou dar uma adiantada no jantar, vou dar um banho nas crianças, vou começar a fazer aqui alguma coisa com as crianças de tarefa de casa, vou adiantando alguma coisa para ela não se sentir tão cansada. E isso não desmerece em nada, absolutamente nada um homem masculino, ele poder fazer essas coisas. Mas, quando existe uma descompensação, que ambos estão no lugar errado, existe a lei do equilíbrio, que faz com que existam conflitos entre essa desordem, porque eles estão em lugar errado, para que esses conflitos tragam uma harmonia para o casal. Essa mulher tem que compreender e achar uma forma de se colocar num lugar mais feminino e automaticamente esse homem que está submisso num lugar mais feminino volte ao lugar masculino de direito dele. O que é essa dança entre masculino e feminino? Alternância de poder dentro da relação. Quando uma mulher está feminina, ela vai olhar para o companheiro dela e deixar que em algumas situações ele realmente tome a dianteira. Em alguns outros momentos, ela vai tomar essa dianteira, ela vai tomar algumas decisões e o homem masculino, então, ele respeita e acata isso nela. Então, essa dança de alternâncias entre masculino e feminino, de cada um na relação, é o que faz o sucesso em qualquer tipo de relacionamento, seja no emocional, seja entre pais e filhos, dentro do nosso contexto profissional, até mesmo dentro de um olhar de um funcionário para uma empresa. O que é essa alternância e esse jogo que nós temos que fazer entre masculino e feminino e olhar para o outro, compreender a necessidade do outro e atender essa necessidade? É olhar para o marido e falar assim, nossa, ele teve um dia péssimo hoje, então talvez tenha algum tipo de assunto que eu não vou poder entrar nele hoje. Então vamos fazer de uma forma diferente, ou vamos aguardar um momento mais propício. Isso é uma mulher feminina. O masculino também vai olhar para a mulher e falar assim, nossa, ela deve ter tido um dia péssimo hoje, está sendo muito difícil essa fase para ela, isolamento, longe de família, de origem, filhos em casa, então vou dar alguma coisa para ela, vou compreender esse momento dela e ser um pouco mais complacente com isso, né, com esse nervoso dela. O TPM, né, também influencia bastante. Então, essa alternância, ela é normal. É olhar para o outro e pensar assim, eu compreendo, entendo e atendo a sua necessidade. Esse é o verdadeiro modelo de relacionamento que dá certo. É o único, na verdade. É quando você olha para o seu companheiro ou companheira e entende e atende a necessidade dele. E você, nessa postura, existe, então, automaticamente, essa alternância de poder entre o relacionamento. Uma mulher, ela só se torna feminina diante de um masculino estável. E esse masculino estável, ele só se torna assim diante de um feminino estável. Então, na verdade, os dois precisam de orientação. Mas dentro desse contexto dessa cartinha, quem mais tem possibilidades de dar o primeiro passo? A esposa. Porque ela tem mais condições emocionais, ela está buscando mais opções de solucionar esse problema, portanto, ela é a pessoa mais indicada para dar esse primeiro passo em direção a uma solução. Missão Vênus vai ficar gravado sim, querido. Vai, você vai poder assistir desde o começo. Então, essa pessoa que escreveu essa carta, ela vai dar condições para que esse masculino encontre um feminino estável para que ele possa realmente estabilizar o masculino dele. Certo? Então, é essa a dúvida dela, essa é a forma de encontrar um equilíbrio, é assim que a lei do equilíbrio funciona, né? Trazendo certas desarmonias para que se desconstrua o problema, para que haja realmente um equilíbrio. E esse equilíbrio se traduz muitas vezes em harmonia. Né? Se vocês gostaram, deixem seus comentários, me sigam lá no meu perfil. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida específica ou quiserem uma ajuda para iniciar uma caminhada, eu vou gravar esses vídeos de forma personalizada para vocês, tá bom? Vou trazendo aqui conteúdos para vocês. Quiserem aprofundar mais, deixa aqui nos comentários que quem sabe no próximo vídeo a gente consegue aprofundar, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.